Pessoal, vamos falar um pouco sobre o trauma, o pensamento do filósofo francês Jacques Derrida. Foi um filósofo que se posicionou muito próximo das artes, da estética, da poesia, se posicionou próximo da psicanálise, tinha muitos amigos psicanalistas, e ele veio com uma proposta de interrogar o século XX em questões em que o próprio homem e os filósofos franceses principalmente tinham aferido certezas que ele vem questioná-las profundamente. Esta ideia que nós vamos trabalhar aqui do trauma, ela já estava sendo trabalhada pela psicanálise, ela ainda é muito trabalhada pela psicanálise, né? Freud se debate profundamente com relação a isso nos seus estudos sobre a histeria. Depois, um grande discípulo do Freud, chamado Ferenczi, também se debaterá, né, sobre a confusão de línguas entre adultos e crianças. E o Derrida vai se aproximar dos psicanalistas franceses, principalmente o casal Nicolas Abraham e Maria Torok, um casal húngaro que se instalou na França após a Segunda Guerra Mundial, para poder pensar com eles, na leitura que eles estão fazendo, sobre a dificuldade que o Freud tinha e o Ferenczi tinham em pacientes que estavam tão fraturados, tão machucados. Como é que esses pacientes, essas pessoas, elas poderiam fazer um resgate de suas vidas novamente? Voltar a viver, ou, o mais absurdo disso, viver pela primeira vez. O trabalho que o Freud fez diante do caso clínico chamado O Homem dos Lobos foi um trabalho muito importante, ainda é referenciado como um dos casos clínicos mais importantes da história da psicanálise. Ele nos coloca uma dificuldade que o Freud talvez não tivesse observado, né? Uma dificuldade tradutória de poder ter referenciais em que ambos, tanto esse senhor Sergei Prokofiev, né, quanto o Freud, tinham em poder debater o tema dessa dor, né? Uma dor que estava num nível já alucinatório na vida do Homem dos Lobos, né? Do Sergei. E o que isso tem a ver com a filosofia? Vocês vão pensar. É que a filosofia, principalmente o trabalho do Derrida, vai entrar dentro dessa cripta que a linguagem já não consegue representar. E tudo aquilo que nós achávamos que nós conseguíamos representar de forma racional, de forma fácil, intelectível, Derrida vai nos trazer um questionamento novo. É este o trabalho da desconstrução. Algo que é parte de um método muito profundo. Já lá, esse método já está no Talmud, nas questões que o Talmud faz, e ele é resgatado pelo Freud com a psicanálise para dentro das nossas sensações e dos nossos movimentos internos mais profundos. Por isso que a psicanálise também foi considerada a psicologia profunda, a forma de poder fazer uma averiguação daquilo que aparentemente nós não conseguiríamos jamais movimentar. Por quê? Porque bate de frente com tudo que nós já tivemos dado como certezas na nossa existência. E então surge esse personagem, essa figura, um filósofo que é casado com uma psicanalista importante, circula entre psicanalistas, é poeta, é artista, né? Aparece, faz filmes, né? Com uma linguagem absolutamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas.
E esse filósofo propõe que nós entremos numa cripta, entremos em um local onde a linguagem já não faz mais o efeito que anteriormente nós acreditávamos que pudesse ter feito, e que esse efeito é ainda algo que nós temos a responsabilidade de resgatar em nossas vidas. Se não for isto, nós acabaremos no vazio absoluto, um vazio sem sentido, e que nos machuca, e que dificilmente nós vamos sentir quem nós somos. Então a desconstrução, este método, vamos chamar assim, que o Derrida se utiliza para pensar, é uma tentativa de dar vida às coisas que se perderam.